Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguro estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Com Miguel Cordeiro. Jornal das 4, edição com Miguel Cordeiro. Falamos do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, Miguel. Deve ser acionado imediatamente e o estado de calamidade deve ser prolongado para os próximos meses. É um pedido feito hoje pelo Partido Socialista. Duas exigências, uma posição deixada em conferência de imprensa de José Luís Carneiro. 3 a 6 meses deverá ser o prazo indispensável para garantir que todas as operações decorrem com a celeridade contratual, com a celeridade nos licenciamentos, com a celeridade na resposta para responder às necessidades das pessoas. Estou convencido de que o dia 8 que o Governo estabeleceu como a data limite para a extensão da calamidade será insuficiente para responder ao conjunto das necessidades. E com isto o PS diz que está disponível para cooperar com o Governo na resposta aos estragos causados pelo mau tempo. José Luís Carneiro diz que ainda não foi contactado por Luís Montenegro. O líder do PS apresenta uma série de propostas, das quais destacam medidas como o pagamento de layoff a empresas mais afetadas pelo mau tempo e utilizar o programa Habitar para apoiar as famílias. José Luís Carneiro concorda também com a proposta que foi deixada por António José Seguro de que o Governo deve pedir o prolongamento dos prazos do PRR. Na Rádio Observador, o Governo confirmou que não está nos seus planos alargar esses prazos do PRR. O objetivo da proposta de António José Seguro era libertar as empresas de construção para trabalhos de reconstrução nos locais mais afetados pela passagem da depressão Christine. O Ministro da Economia e Coesão Territorial diz que o plano do Governo é outro, apesar de reconhecer a boa intenção de António José Seguro. O sentido das palavras que eu ouvi ao Dr. António José Seguro, a preocupação que ele demonstra e o interesse que ele põe no assunto faz todo o sentido. A forma pode não ser exatamente essa. Provavelmente não passará por alargar um prazo do PRR. Nós criamos um instrumento financeiro para a inovação e competitividade, que está hoje dotado com mais de 900 milhões de euros e que a quem bastará ter contratos assinados até ao fim do prazo do PRR, mas depois as pessoas com quem os contratos foram assinados podem executar os investimentos já depois do prazo do PRR. E Bruxelas confirma que Portugal não pediu para alterar os prazos do PRR, mas ainda o pode fazer. Portugal também não ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil. A Comissão Europeia aconselha Portugal a utilizar o Fundo de Solidariedade. Na Rádio Observador, o Ministro da Economia e da Coesão Territorial, na entrevista desta manhã, referiu que Portugal vai, sim, candidatar-se a esse Fundo de Solidariedade da União Europeia para a reconstrução das zonas mais afetadas, mas avisa que não vai chegar. Para esta hora está marcada uma reunião em Leiria da estrutura de missão que foi criada ontem pelo Governo. É uma reunião que conta com os Ministros da Economia e das Infraestruturas, também com os Presidentes da Câmara Municipal das zonas mais afetadas e empresários também dessas regiões. Todos foram chamados a participar. Uma reunião que vai ser acompanhada pelo repórter Luís Soares, junta-se agora a nós em direto. Luís, boa tarde. Já começou esta reunião? Uma reunião que estará prestes a começar, já entrou muita gente para esta reunião que decorre na Comunidade Intermunicipal da região de Leiria, aqui no centro da cidade, e a sala, arrisco dizer, vai ser demasiado pequena para tanta gente que se junta aqui para esta reunião. É a primeira reunião também com o responsável pela estrutura de missão para a recuperação das zonas afetadas, Paulo Fernandes. É a primeira reunião em que este responsável vai marcar presença, juntamente também com o Ministro das Infraestruturas, Miguel Pinteluz, e o Ministro da Economia e Coesão, Manuel Castro Almeida. Participou ainda vários secretários de Estado, a Economia, a Administração Local, o Ordenamento do Território, a Habitação, ainda os presidentes das comunidades intermunicipais das zonas afetadas e grandes empresas do setor da construção civil, todos eles estão representados. A maior surpresa será certamente a presença do Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, também marca presença nesta reunião, chegou há instantes, uma reunião para a qual também foram chamados os empresários das regiões
regiões mais afetadas. Os empresários foram chamados pelo Governo para participar também nesta reunião. Eles que ficaram satisfeitos com as medidas do Governo, mas numa reunião que tiveram também esta manhã aqui em Leiria, deixaram esta ideia de que vão apresentar nesta reunião ao Governo outras medidas para acrescentar àquelas que foram propostas pelo Executivo. São medidas, entendem, mais imediatas, que são importantes também, mas é preciso olhar mais para o longo prazo, como de resto assinalava o Presidente da AIP, comparando aquilo que se passa agora aqui na região com aquilo que foi o período da pandemia. Ele pede que sejam tomadas medidas idênticas às tomadas na altura, apenas naturalmente para esta região mais afetada. Eles não quiseram, no final dessa reunião, detalhar que medidas é que iam apresentar e propor ao Governo nesta reunião, mas será certamente uma longa reunião com muitos intervenientes, com muitas pessoas aqui a marcar presença e que não sabemos ainda quanto tempo irá demorar. Luís Soares, a partir de Leiria, para acompanhar essa reunião que acontece esta tarde com membros do Governo, autarcas e também empresários, para preparar também a recuperação das zonas mais afetadas pelo mau tempo dos últimos dias. Neste momento, há quase 150 mil pessoas que continuam sem luz devido aos efeitos do mau tempo. A E-Redes mantém-se no terreno à procura de recuperar estes danos. É o balanço mais recente feito pela E-Redes, com dados até à 1h30 da tarde. Os problemas com fornecimento de energia têm sido um dos maiores obstáculos. A situação mais preocupante é em Leiria. Há 99 mil pessoas afetadas. Em Santarém são cerca de 23 mil pessoas que não têm acesso à energia. Marcelo Rebelo de Sousa diz que quer voltar ao terreno para acompanhar os trabalhos de reconstrução nas zonas mais afetadas, mas só vai definir isso na agenda amanhã. No Vaticano, esta manhã, onde esteve reunido com o Papa Leão XIV, o Presidente da República quis assegurar que a agenda vai estar disponível para visitar as zonas mais afetadas. Mas tudo isso vai depender das informações que recebe dos autarcas. Amanhã, embora tenha compromissos, vou fazer a avaliação do que se passa no terreno, nomeadamente agora em termos de inundações ou não, e contactar os autarcas sobre a evolução dos acontecimentos e falar também com o Governo. E depois logo vejo se ainda esta semana ou se mais, sobretudo na semana que vem. Esta semana é uma semana, por um lado, é o final mesmo da campanha eleitoral, e por outro lado eu tenho a ida à Espanha um dia que é a minha última viagem. Marcelo Rebelo de Sousa, num registro captado pela CNN Portugal. Os próximos dias trazem chuva e vento forte, mas nada que se compare com a passagem da Depressão Cristina. É o que assegura o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Ainda assim, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera avisa que o litoral vai continuar com aguaceiros frequentes e intensos, que podem ser pontualmente de granizo ou acompanhados por trovoada. Para a região interior está prevista queda de neve acima dos 800 metros. No entanto, o meteorologista Bruno Café diz que não se esperam fenómenos como os da semana passada. Bem mais fraco comparativamente com a tempestade Cristina, sim, mas vamos ter durante estes dias episódios de precipitação forte e vento forte. Nomeadamente, a precipitação pode intensificar amanhã a partir do final da tarde no Baixo Alentejo e Algarve, a prolongar-se para quarta-feira, e depois na quinta-feira também parece ser um dia com precipitação mais intensa, aí em particular mais no norte e centro, e o vento a intensificar de uma maneira geral, portanto, para todo o território continental, com rajadas que deverão ser para aviso na quinta-feira. E há avisos em vigor. O aviso de acumulação de neve em nível laranja para vários distritos da região norte e centro, o aviso de vento forte, que termina a sul do Cabo Mondego, e o aviso de agitação marítima em nível laranja para toda a costa ocidental. António José Seguro revelou o património das empresas familiares que não declarou à entidade a transparência. A candidatura do socialista está mesmo a consultar uma equipa jurídica e admite ao observador que pode ter mesmo de retificar essa declaração. Entretanto, e depois de ser questionado pelo observador, a candidatura de António José Seguro acabou por revelar a informação no site oficial da campanha. Assim, João Gama, ficamos a conhecer o património de duas empresas das quais António José Seguro é sócio-gerente. Uma das empresas familiares explora alojamentos locais em Penamacor, é a terra natal do socialista, é proprietária de 6 casas,
todas na mesma rua, e de uma viatura ligeira avaliada em perto de 23 mil euros. O candidato presidencial detalhou também o património da empresa que abriu para vender azeite e vinho regional. É proprietário de um terreno agrícola com 3,6 hectares e de uma viatura de mercadorias que está avaliada em 6 mil euros. Apesar de ser sócio-gerente de uma destas empresas, o candidato não declarou estas entidades à entidade para a transparência por entender que não seria obrigatório. Enquanto esteve longe da política ativa, António José Seguro participou na criação de 4 empresas. Que empresas são essas, João? A primeira é também a única que já foi renunciada por António José Seguro, a empresa I&D Food Haas, que tem como principal atividade consultoria e investigação na área agroalimentar. Sobram assim 3. Em 2016, Seguro criou a Amarcor, que explorava um empreendimento turístico em Penamacor. Em dezembro de 2025, Seguro passou parte da empresa para os 2 filhos, mas hoje continua a ser o gerente e o sócio maioritário. Em 2019, o agora candidato a Belém constituiu a terceira empresa, a Mimos da Beira, que produz e vende vinho e azeite, que também prestou consultoria para negócios e gestão. Já a 4ª empresa foi criada anos depois, em 2023. É uma empresa que tem como um familiar de Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do Partido Socialista. Esta última empresa, de acordo com a revista Sábado, serve precisamente para a faturação e serviços de consultoria e comentário político do socialista, apesar de não ser a atividade que está inscrita nas entidades oficiais. O jornalista João Gama a detalhar a vida empresarial de António José Seguro. Em 2024, as empresas em que António José Seguro ainda participa faturaram perto de 350 mil euros. Caso o socialista seja eleito Presidente da República, terá de renunciar à gerência das empresas Mimos da Beira e da Amarcor por não ser compatível com o exercício de funções públicas. Vamos ainda a outras notícias em destaque a esta hora. Desporto, Seko Fofana é reforço do Futebol Clube do Porto. O médio chega do Stade Rennes no empréstimo até ao final da temporada. O clube portista anuncia a chegada do jogador de 30 anos nas redes sociais. O negócio não tem uma cláusula de compra. Seko Fofana é o 4º reforço de inverno do Futebol Clube do Porto. Em Leiria, avisos à população. Depois dos estragos causados pelo mau tempo, é preciso estar atento às burlas. É um alerta da GNR, da PSP e do município de Leiria. As autoridades estão a alertar a população para possíveis tentativas de burla nos atuais contextos de reconstrução. Há vários avisos, há a indicação de que há pessoas a deslocarem-se a habitações que se estão a fazer passar por entidades públicas. A Câmara Municipal pede aos cidadãos para que não abram a porta de casa, não forneçam dados pessoais, não assinem documentos, nem aceitem supostas verificações de serviços ou pedidos de pagamento. Para fechar, em Tomar, a queda de uma árvore destruiu um monumento renascentista junto ao Convento de Cristo. Trata-se da charolinha da Mata dos 7 Montes, que ficou totalmente destruída. A informação é dada pelo Presidente da Câmara Municipal de Tomar à agência Lusa, Tiago Carrão. Diz também que há muitas árvores em situação instável e que podem cair a qualquer momento. Fica por aqui o Jornal das 4, edição com Miguel Cordeiro.